Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Se sintam em casa em nome de Jesus. No tocante a você entrar na presença do Senhor, tenha a liberdade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Na condição de igreja que somos, nós temos o papel, a obrigação de sermos transparentes. Amém? O irmão, ao anunciar o sorteio, que já faz alguns dias que estamos buscando vender com justamente o propósito de arrecadar fundos, ele menciona: se houver necessidade, não. Tem necessidade. Amém? A igreja, se estiver precisando, não. A igreja está precisando. Amém? E ela conta com a ajuda, a minha e a sua, para que possamos não só concluir esta obra, amém, mas que também possamos, que é Deus quem dá a condição de alcançar outros lugares, para a glória de Deus, que o foco é vidas, amém? Não houve um dia, eu creio sequer, quando estávamos aqui, ainda com este altar, ainda só no baldame, no alicerce, o nosso coração ardia em vê-lo pronto, em ver essa igreja completa, pronta, para que nós possamos estar nesse ambiente de adoração, compartilhando a palavra de Deus, amém? Para tentar passar para a igreja um conforto, porque esse é o nosso propósito, levar a palavra de Deus para as vidas que estão ansiando por uma palavra de conforto, né? E as pessoas vão receber alívio, alegria, força através da palavra de Deus, amém? Então, dentro das suas condições, o que você puder abençoar a obra de Deus, entendendo no campo espiritual, o altar de Deus, ele é um terreno, ele é um solo fértil, que a nossa oferta é uma semente, e que quando semeamos num solo fértil, é impossível nós não recebermos a 30, 60, 100 por um. É a palavra de Deus que garante isso, amém? Então, com alegria, todo semeador, quando ele semeia a sua semente no solo, no tocante ao altar, no solo fértil, sem dúvida, ele tem a expectativa da colheita, amém? Ele tem aquela expectativa de logo ali florescer, aquela semente que ele lançou na terra germinar, e ele tem a certeza dentro dele que vai colher muitos frutos daqueles 3 grãozinhos de feijão que lançou ali naquele lugar, naquele solo, amém? Assim é a nossa fé. Nós temos que aplicar fé, semear no reino de Deus, com a certeza do retorno para a sua vida, amém? E quem abençoa é o Senhor, quem abençoa é Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. O tema que eu quero compartilhar com a amada igreja não tem nada a ver com plantio, amém? Mas com postura, com caráter, com fé, amém? Com conduta, com reconhecimento, amém? A palavra, o tema é reconhecendo as autoridades em nossas vidas. Como é o tema? Reconhecendo as autoridades em nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia, convido você em Romanos capítulo 13. Nós vamos ler os 7 primeiros versos.
Eu convido a igreja a se pôr de pé neste momento. Vamos fazer aqui a leitura em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Romanos capítulo 13. Louvado seja Deus. Assim como 1 Coríntios 13 que explica de uma forma muito clara o amor, aqui nesse capítulo 13 em Romanos vai nos esclarecer o perfil de uma autoridade, amém? De um governo estabelecido pelo próprio Deus em nossas vidas. Verso 13, capítulo 13, verso 1. Serão os 7 primeiros versos em nome de Jesus. Verso 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, estamos diante da Tua bendita, maravilhosa presença, Senhor. Meu Deus, eis aqui a Tua palavra que é viva, é poderosa, é eficaz, meu Deus, penetrante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Pai. Vem, Senhor, provando os nossos corações. Vem, Senhor, ao nosso encontro de tal forma, meu Deus, que a Tua palavra venha nos moldar, a Tua palavra venha nos corrigir, se preciso for, a Tua palavra venha nos admoestar, venha, Senhor, chamar a nossa atenção, meu Deus, para o que o Senhor está querendo nesta noite para cada um de nós, Pai. Vem, Senhor, falando aos nossos corações, nos dê ousadia, Pai amado e Pai querido. Obrigado por cada vida aqui presente, por cada coração. Repreende, Senhor, toda enfermidade, repreende, meu Deus, toda dor, todo embaraço, e que não haja nenhum impedimento, Senhor, nenhum bloqueio, que essa pessoa venha entender a Tua palavra, em nome de Jesus, que ela receba com alegria, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Amém? Como vocês estão? Vocês estão bem? Quem está cansado aí? Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém? A maioria, eu creio, vem de um dia preenchido de trabalho. Sim ou não? E é muito natural você estar cansado, cansaço físico, porque o cansaço espiritual você já venceu. Amém? O cansaço espiritual você já venceu. A partir do momento que você determinou no teu coração de colocar aquela roupa bacana,
Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista também diz, e é motivo sim de alegria estar na casa de Deus. O salmista também fala que mais vale um dia, o Salmos 84, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora dela. Embora que 1000 dias você faz muita coisa, são mais de um ano, é verdade? Mas não se compara um só dia na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra que vamos compartilhar, que lemos, que compartilhamos, que eu tenho certeza que vai falar que com todas as classes, com todas as pessoas que aqui se encontram, seja jovem, seja homem, seja mulher, amém? Independente da sua idade, esta palavra é para mim e para você. Nem o pastor Marcelo escapa dessa palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nem o João Pedro, meu filho de 5 anos, escapa, amém? Nem eu e a minha esposa, na condição de pais do João Pedro, escapamos dessa palavra. Deixa eu compartilhar com você. Eu gosto de contar uma historiazinha, né? Deixa eu contar uma historiazinha. Estávamos eu e minha família em casa à noite, após o culto, e minha esposa fez a janta, preparou lá a comida, nossa refeição, e tinha dado um lanche ao João Pedro, uma refeição para ele, e se confiou ela se confiou que o menino estava satisfeito e ia dormir, só escovar o dente, e dormir. Era umas mais de 9 horas, eram umas 10 horas da noite já. Ela chega para o João Pedro, nosso filho de 5 anos, e diz assim: vamos, João Pedro, dormir? Vamos escovar o dente, se deitar? Ele olha para ela assim: e eu não vou comer não? Eu nem jantei. Esse tipo já tinha comido já. Hoje ela aprendeu, ela aprendeu a lição. Ela aprendeu a lição porque esses dias eu ia jantar, ela disse: não janta agora não, demora mais um pouquinho, porque se o João Pedro comer agora, ele vai pedir comida depois. Aí eu segurei a vontade de comer, comi um tempinho depois, e assim nós compartilhamos aquela refeição ali, e o João Pedro escovou o dente e foi dormir. Amém? Mas a gente aprende, porque os filhos da gente exercem sobre nós autoridade. Os pais, percebendo ou não, somos direcionados muitas vezes, recebemos essa autoridade deles. Eles nos ensinam a ser pais, sim ou não? Quem é pai, quem é mãe sabe. Os filhos nos ensinam a criar, a produzir autoridade. E nós temos que saber usar essa autoridade, para que não venha gerar um peso, para que não venha gerar em quem está recebendo a autoridade, não venha estranhar, não venha gerar repulsa, mas ela venha mesmo com a autoridade, quando ela é bem aplicada, com amor, principalmente, claro. As pessoas querem estar perto de quem tem autoridade, de quem exerce uma autoridade. Amém? O nosso pastor Marcelo, ele morre de medo de chamar qualquer um de nós a atenção. Mentira? Não. Ele morre de medo. Ele tem muito medo, força de expressão, morrer de medo. Mas não é que ele não chama, entenda. Ele chama a atenção se preciso for. Mas ele ora antes, ele pede direção antes, ele conversa antes, ele faz de tudo, amém? Mas isso é porque ele ama, ele cuida de cada um de nós, ele tem intercedido por cada um de nós, e a Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus, amém? Nosso pastor Marcelo, glória a Deus. Então, quando eu estava falando dos filhos que são autoridades na vida dos pais, isso é verdade,
Porque o menino diz assim: eu estou com vontade disso. Se o pai tem condição de dar, o pai dá ou não dá? Dá. O menino ou a menina, filho ou filha, chega para a mãe e diz: mãe, faz isso aqui para mim. Faz ou não faz? Quem é mãe aí? Faz ou não faz? Amém? O filho está exercendo autoridade até, né? E nós não percebemos, mas eles têm, porque nós nos tornamos submissos a eles, mas é um âmbito diferente, né? No tocante à palavra que é aplicada, o Senhor, o apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui para a igreja sobre o reconhecimento. Nós sabemos reconhecer as autoridades governamentais, as autoridades que estão sobre a nossa vida. Amém? Sobre a nossa vida. Em Mateus 28, verso 18, o Senhor Jesus, ele diz aqui no seu texto, na palavra, que toda a autoridade foi dada a ele. Toda a autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu como na terra. Toda a autoridade. E o que é autoridade? Porque falamos de assuntos, se nós não soubermos do que estamos falando, vai ficar palavras no ar. Você vai sair daqui sem entender. Então, a autoridade é o poder. É um poder de decisão. Amém? É um poder de decisão que faz alguém se submeter, cumprir aquela decisão. Amém? Aquela ordem dada por aquela autoridade. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui. Verso 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí você me diz: mas pastor, e aquelas autoridades que são ruins? Existem muitas autoridades que são ruins, são más. A autoridade em si é como a política. A política em si, ela é boa. O que torna o caldo azedo é a politicagem. São os erros, são as más condutas, os maus caráteres que fazem com que quem está exercendo a autoridade, por não saber usar, aí nós temos o costume, o hábito de generalizar. Mas a autoridade é o poder. Amém? E no tocante à autoridade para as nossas vidas, nós não podemos nos limitar somente às autoridades que são visíveis às nossas vidas. Não, nós não podemos nos limitar. Existem autoridades visíveis e invisíveis. Os nossos pais, por exemplo, são uma das principais autoridades fundamentadas nas nossas vidas. Nossos pais, sim, nossos pais. O Senhor mesmo fala, é o 5º mandamento em Êxodo. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aqui. Amém? Aleluia. É o 5º mandamento em Êxodo 20, né? Você pode conferir depois. Ele é o 5º mandamento: honrar pai e mãe. Mas, pastor, honrar pai e mãe, né? É uma autoridade de dentro de casa. Não precisa você sair muito para fora. Dentro de casa você tem autoridade. Eu pergunto: você reconhece essa autoridade? Você respeita esta autoridade? É um texto que vai fazer com que eu e você, nós venhamos refletir. Porque não é só para os filhos, não. É para os pais também.
Você que é pai, você que exerce uma autoridade sobre os seus filhos, você tem tido postura? Você tem buscado esse respeito dos filhos? Você tem exercido com sabedoria? Amém? Então, é uma palavra que é diretamente para nós, para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Honrar pai e mãe, né? Honrar os nossos pais é um respeito, dar a ele devido respeito, dar a ele a devida honra. Amém? Atender aos seus pedidos, porque o significado de autoridade é isso. Porque se nós não soubermos, se nós não aprendermos dentro do nosso lar esses princípios, teremos dificuldade de exercer também fora. Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade, o que é isso? Aquele que fica contra a autoridade, resiste à ordenação de Deus. Veja como é sério. Se eu estou indo contra a minha autoridade constituída sobre a minha vida, seja pai, seja mãe, seja professor, quem é aluno aí? Eu também sou aluno. E eu tenho que respeitar a autoridade constituída por Deus sobre a minha vida. Para a glória de Deus, não é porque eu estou compartilhando o capítulo 13, e não é coincidência, é projeto de Deus. Deus havia determinado nesta data, neste horário, neste local, esta palavra e esse encontro diretamente com você, porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você veio a este lugar, talvez através de um convite, talvez o Senhor falou diretamente ao teu coração, mas você veio. Amém? Eu fiz um trabalho, eu entreguei hoje esse trabalho, deixei à disposição do meu professor buscar. Esse trabalho era justamente sobre o capítulo 13. Claro que eu fui mais além, né? Eu fui até o final, que é composto de 14 versículos, mas aqui nós estamos nos limitando até o verso 7, porque é necessário, é importantíssimo para que a igreja entenda esse princípio de autoridade. Não quebrar princípios de autoridade. Não quebrar. Como é que eu quebro? Quando eu não dou ouvidos. Né? Como diz muitos por aí, ouvido de mercador. Ouviu, mas não deu importância. Quem está vendo e quem está aqui dizendo aqui na palavra de Deus que quem está se opondo às autoridades, no verso 2, está resistindo à ordenação de Deus. Veja que assim como a perseguição do passado, que acontece também hoje, a perseguição de Saulo de Tarso contra a igreja, perseguindo os discípulos, achando ele que estava perseguindo simples homens, ele estava perseguindo era o próprio Jesus. Ele estava perseguindo era o próprio Deus, e ele não sabia. Autoridades, porque os discípulos de Jesus, como assim você é um discípulo de Jesus hoje, você é uma autoridade. Diga amém. Quem crê nisso? Você é uma autoridade onde você for. Amém? Você é uma autoridade, porque você pode declarar a palavra, você pode dar uma ordem. Amém? No campo espiritual. E quando você é submisso à vontade de Deus, Deus ele te dá legalidade. Deus ele te dá a condição, Deus te dá este poder nas tuas mãos, na tua boca, para que você declare, para que você seja uma autoridade aqui na terra. Amém? A igreja em geral temos que entender, e entender de fato,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Porque, irmãos, estamos caminhando, já estamos vivendo os últimos tempos. E se eu não entender, se eu não respeitar os princípios que o Senhor Jesus ele tem para as nossas vidas, em que céu eu vou morar? Em que céu eu pretendo entrar se eu sou insubmisso? Eu digo assim, eu sirvo a Deus, não é pastor? Eu entendo e eu respeito, é verdade, amém? Mas vamos para a palavra, vamos para a palavra de Deus, amém? Autoridade. Crê no Senhor teu Deus e estarás seguros. Crê nos teus profetas e prosperareis. Todo mundo quer prosperar. Olha aí o segredo para tu prosperar. Amém? Amém? É a palavra que diz isso. Creia no Senhor teu Deus e estarás seguro. Creia nos teus profetas e prosperareis. E queremos prosperar. Queremos ser bem-sucedidos. Amém? Estamos na sala de aula e não podemos fechar os olhos porque o professor está ensinando. Estamos em uma sala de aula, ou estando em uma sala de aula, você não pode se dar o luxo de ficar distraído, porque aquela explicação pode ser fundamental para tu responder a prova. E no tocante à igreja, cada minuto é importante, e o nosso tempo aqui é limitado. Desfrutamos apenas de 1h30, 1h40, e é pouco. Há quem dera pudéssemos desfrutar de mais tempo, ou há quem dera a igreja tivesse sede de passar ou desejar mais tempo dentro da igreja, aprendendo, ouvindo, praticando, recebendo para si. Amém? Quando eu estou na minha aula de um curso que eu estou fazendo, eu brigo contra o sono. Eu brigo comigo mesmo. Sabe o que é que eu faço para não cochilar? E eu estou praticando isso aqui na igreja também. O me belisco aqui, ó. Eu fico por aqui na minha. Ninguém sabia disso, né? Mas eu fico aqui me belisco, porque eu dou um cochilo. E meu cansa. Quem já viu eu cochilando aqui? Não? Eu cochilo. Eu me belisco, porque acredita que passa o sono, porque o nosso cérebro vai estar concentrado na dor. E eu não faço aquele fingimento, não. Eu belisco mesmo, com gosto. Amém? Igual o João Pedro que está na frente de um prato, ele fica ali comendo com gosto, e ele come com força, viu? Assim eu tenho que fazer isso para que eu fique mais atento, não cochilo. Ontem o pastor esteve aqui com a gente um discipulado poderoso, e eu não queria perder. Eu acho que eu ainda cochilei, não sei, eu acho que ainda vacilei, mas eu me belisquei um pouco, né? Eu faço isso só comigo, amém? Foi um meio que eu arranjei. Ou eu me levanto, lavo o rosto, que o pastor não impede. Eu posso ir lá, beber água, lavar o rosto, ficar em pé, né? O importante é ouvir os ensinamentos, os preceitos, não tem problema. Mas, como eu não queria estar me levantando, eu fui me beliscar, para eu ficar acordado. A irmã ri porque não é ela que estava recebendo os beliscão, né? Glória a Deus, vamos para cá. Amém? Então vigia, igreja. Vigia se você está dando atenção ou dando devido respeito, porque senão tu vai estar resistindo, não é ao homem não. Não é o teu professor não. Tu vai estar resistindo, não é os teus pais não. Não é o teu patrão não. É o próprio Deus. Amém? É o próprio Deus. Aleluia. 3. Porque os magistrados não são para temor. Não é para que você tenha medo deles, não. Vem passando ali o juiz.
vem passando o policial, vem passando ali o meu professor, vem chegando o meu pai, olha meu Deus do céu. Eita, pastor, eu cheguei uma vez para 2 jovens e disse assim para eles: eu quero conversar com vocês. Eles começaram a se tremer. Eu peguei na mão da menina gelada. Eu falo, meu Deus do céu, não infarta não, pelo amor de Deus, né? Eu disse, por que está assim? Não, porque o Senhor disse que quer conversar. Não é para ter temor, amém? Não é para ter medo, espanto. Olha o que diz o 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aí sim deve ter temor, porque a autoridade, eu estou generalizando, ela vai exercer o poder. A autoridade, porque você que é pai, que é mãe, você vendo o seu filho fazendo algo de errado, você vai chegar para ele e chamar ele para junto de si e vai ter uma conversa muito séria, sim ou não? Vai. Você vai dar umas prensas neles, não é assim não, seu Carlos. Uma vez o João Pedro queria gritar, eu gritei mais alto do que ele, não é assim não. Porque se você deixar, ele grita mais do que você. Você tem que mostrar com respeito. Amém? Amém. Mostrar com respeito. Com amor. Porque nós vamos observar a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, estão cheios de autoridade. E como é que Jesus tratava? Como é que Jesus fazia? Amém? Jesus agia com amor e as pessoas recebiam. Aquela palavra de exortação, a princípio dura, mas curava. Remédio ruim, gosto ruim, é os que mais são eficazes, sim ou não? São os que mais são eficazes. Eu não confio muito em remédio doce não. Parece mel assim, garapa de xarope, mas indicado pelo médico, tome. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos para cá. Verso 3: porque os magistrados não são para temor, não é para que você tenha medo deles. Você tem que se aproximar deles, das autoridades, se aproximar daqueles que vai exercer justiça sobre a tua vida. Amém? Que vai te defender, se preciso for. Não são para temor quando se faz o bem. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero compartilhar aqui com você também uns 2 exemplos na Bíblia que quando a insubmissão quer imperar, ou quando eu tenho o meu pensamento não está mais batendo com a cabeça do filho, não está mais concordando com o posicionamento do pai, vai dar problema. Quando a cabeça do aluno não está concordando mais com os ensinamentos do professor, vai dar problema. Vai dar problema. Nós, como membros, nós ouvimos o anjo da igreja que foi instituído por Deus, que foi separado por Deus para aquele fim, para aquele propósito, que é de levar a igreja do Senhor, que é de conduzir a igreja do Senhor, amém? A salvação. Que você não pode, a cada culto que você participar, entenda o negócio. Você não pode permitir que a cada culto que você frequente, que você busca, você sai do mesmo jeito que você chegou. Não, não pode. Tem que ser aquele culto divisor de águas, aquele culto que você vai receber a palavra de Deus. Rapaz, eu aprendi isso na igreja, eu aprendi isso no culto, e eu quero levar isso para a minha vida, porque é a palavra de Deus. Amém? O que eu estou pregando aqui não são conceitos meus, não são conceitos de homens, amém? É a palavra de Deus que ficou escrita para que eu e você possamos aprender e praticar, não somente conhecer. Porque muitos pais chegam para outros e dizem assim: mas eu ensinei, eu ensino tanto esse menino e não aprende.
Não é só o ensinar, é o praticar, né? É amar, é fazer, aplicar com autoridade. Autoridade não é obrigar a pessoa, não. O autoritarismo é que faz com que pega a autoridade e usa por força. Aí não vai funcionar. Não funciona. Nós temos que observar como estamos usando a nossa autoridade. Não dá para eu pegar a autoridade que é de Deus e aplicar ela à força na vida de quem estiver submisso, sobre os meus liderados, sobre a igreja. Não dá. Sobre os filhos, não dá. Tem que ser com amor. Amém? Mostrando a realidade, mostrando as consequências. Aqui o texto está nos orientando que nós temos que ser submissos às autoridades, mas tem consequências se você não obedecer. A decisão sempre é nossa. Amém? A decisão sempre é nossa. Vamos aqui. Então, nos exemplos que nós encontramos na Bíblia, havia Moisés liderando o seu povo, ainda no deserto. Em um dado momento ali daquele tempo, daquela época, daquele período, se levanta a própria irmã de Moisés. Quem? A irmã de Moisés. Como é o nome dela? Miriam. Amém? Miriam, ela vai contender com Moisés, ela vai questionar Moisés. Acaso Deus só fala através de ti? Mas quem estava sobre a liderança ali era Moisés. Era Moisés que subia o monte. Era Moisés que estava face a face com Deus. Era Moisés que estava pagando o preço por toda aquela nação, por todo aquele povo. Estamos hoje aqui, mas houve e há um preço ainda a se pagar. Amém? E vai valer a pena cada tempo, cada oração, cada espera e cada vida que vai chegar neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Teve consequências pela arrogância de Miriam, por sua afronta contra o seu irmão. Mas Deus é um Deus bom. Ele é um Deus bom, mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que pratica a justiça. Levantou a voz contra o líder dela. Talvez ela estivesse falando só um irmão, mas Moisés era mais do que o irmão. Ele era o pastor dela. Ele era o líder daquela nação. Ele era o legislador. Ele era aquele homem que ouviu Deus, enfrentou o faraó, que também era a autoridade da época, e estava passando a mensagem de Deus para o povo. Compeliu o povo a obedecer. Se obedecesse, as bênçãos vêm decorrentes da obediência, como fala em Deuteronômio capítulo 7, e no capítulo 28 vai falar sobre isso. As bênçãos vão vir decorrentes da obediência. Mas se houver uma insubmissão, se preciso for, Deus abre até a terra para que engolir aquele que está sendo insubmisso, desobediente, irredutível, querendo combater a força, a voz de uma autoridade de Deus. Amém? Porque não estamos na igreja, nós não estamos brincando. Nós não podemos brincar de igreja, nem temos esse tempo de brincar de igreja. É algo sério. E no tocante ao pastoreio, o pastor vai prestar contas de cada uma das vidas, de cada uma das ovelhas. Por isso que há preocupação, por isso que há insistência, para que nós venhamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Família de Datã, Coré e Abirã. Você pode conferir depois, ainda em Números, no capítulo 16, a partir do verso 20 ao 40, vai relatar essa história onde Deus abre a terra, manda se afastar da tenda desses três cabeças, inclusive as mulheres e as crianças, pastor, as crianças também deles foram todas engolidas vivas, por causa de quê? Se rebelaram contra
autoridade. Leve a sério. Amém? Leve a sério. Em Tiago capítulo 4, verso 7, nós vamos conferir lá no Novo Testamento que nós temos que sujeitar a Deus. Sujeitar-nos, portanto, a Deus. Ponto e vírgula. A continuação, nós temos que resistir ao diabo para que ele fuja de vós. Tem uma participação direta nossa nessa história. Não se engane que você é só um ouvinte, porque se você insistir em querer ser somente um ouvinte, as coisas vão passar, o tempo vai passar, e aí? O que vai acontecer? Onde eu era para estar se eu estivesse aproveitando cada momento, cada palavra? Porque o Senhor tem grandes planos para nossas vidas, o Senhor tem grandes bênçãos, mas nós temos que crer na palavra dele. Amém? Aleluia. Deus dá livramento também a um profeta chamado Balaão. Quem já ouviu a história de Balaão? Deus deu livramento a esse profeta, pois durante 3 vezes ele iria por um caminho e a jumenta, num determinado tempo, a jumenta que sempre carregou ele, desviava. Mas por que ela desviava? Porque ela avistava um anjo com uma espada desembainhada, porque não era para ele seguir, não era para ele ir, e ele estava indo. Amém? E ele espanca depois a jumenta, uma mula, e Deus faz a jumenta falar. Amém? Para divertir, para abrir os olhos de Balaão. Se preciso for, na insistência sua, no processo de fazer a vontade de Deus, se preciso for, Deus vai usar até o menor. Deus usa o que não é para envergonhar o que é, os que são. Deus pega o pequeno para ser grande. Amém? Deus usou uma jumenta, Deus pode usar qualquer outro animal, sim ou não? Pode, ele é Deus. Amém? Então compete a mim ouvir, a dar ouvidos. Essa palavra é para todos nós. Amém? Se eu estou trilhando, fazendo a minha parte, porque vai vir bênção se eu obedecer, vai vir bênção sobre a minha vida. Eu vou ter sempre a justiça a meu favor, em minha defesa. Entenda o que é você andar de cabeça erguida para onde você for, porque não é para temor, se estiver fazendo certo, mas teme se estiver andando numa má conduta, que o capítulo 13 diz. Eu gosto muito, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 7. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia em Gênesis 4. Aleluia. Enquanto você procura, é fácil, é no início da Bíblia, verso 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. O que é que diz aí o verso 7? O verso 7 de Gênesis diz assim, ó. Aqui. Verso 7 diz assim. Eu gosto muito desse versículo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se a tua conduta, se o teu comportamento for louvável, se tu agir de uma forma correta, entenda, a linguagem é para todos nós, é acessível para mim e para você, independente da tua idade. Então aqui o texto diz aqui, ó, 4:7.
serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É o teu papel se corrigir, voltar ao primeiro amor, se reavaliar, se autoexaminar. Não sou eu que tenho que examinar, é você. Amém? É você que tem que se examinar, é você que tem que se rever os teus conceitos. Glória a Deus. Amém? Vamos para cá. Romanos, verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Eu fui observar que, não que eu estive presente, né? Foi mediante uma foto, mediante uma pesquisa, eu fui observar que na frente do Tribunal de Justiça, lá tem uma estátua de origem grego-romana, e lá tem uma mulher lá sentada com uma espada na mão. Ela está vendada, né? Um pano vendado os olhos, e na outra mão uma balança. E eu fui um pouco curioso, eu fui procurar saber o significado daquilo, né? Mas por que uma estátua desse jeito, que vendada vai enxergar o quê? Se fosse uma pessoa, né? Claro, ela vai enxergar o quê? Uma balança, uma espada, um escudo, né? E uma espada, mas ela estava com uma espada e uma balança, ainda mais vendada. Há quem diga que a justiça é cega, mas existe o significado para tudo. Aquelas vendas nos olhos significa que ela não vai pender para um lado nem para o outro, para que ela não seja enganada pelos olhos. Ah, mas eu vou julgar fulano, porque fulano é desse jeito, eu estou vendo. Não, ela vai ser justa. A balança não é 2 pesos e 2 medidas, ela é igual, ela é justa. Os pratos da balança estão iguais, né? Estão iguais os pratos da balança. E também uma espada. A espada, ela simboliza poder, né? A espada, ela simboliza a justiça, o poder ali. O peso e a balança justas são do Senhor. Provérbios 16, 11, né? O peso e balança justas são do Senhor. Quando nós andamos em retidão, quando andamos em fidelidade, quando a balança ela está em ponto de equilíbrio, ela não ultrapassa, quando não tem peso nenhum ali sobre ela, ela está ali no zero, ali bem equilibrado. As pessoas têm o hábito de dizer que ela está fiel, né? Quem já ouviu essa expressão? Está fiel, né? Ou seja, porque ela não está pendendo, ela não vai subtrair, ela não vai enganar, ela vai ser justa. E quando andamos em retidão, andamos em justiça no casamento, quando andamos em justiça na família, quando andamos em justiça no trabalho, quando andamos em justiça na escola, quando andamos em justiça na rua, no comércio, no mercado, na igreja, Deus está se agradando da tua postura. Amém? Deus ele se agrada desta conduta. Glória a Deus. Vamos mais aqui. Verso 5. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também
por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. A este serviço. 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém? Jesus, ele ensina sobre as autoridades. Houve um determinado momento que chegam para Jesus e questionam Jesus se era justo dar tributo a César. Se era justo dar tributo a César. Jesus responde para eles, pede um espírito, uma moeda, pede para eles ali uma moeda e pergunta de quem é aquela inscrição que estava ali estampada, aquele rosto que estava estampado naquela moeda. Aí eles dizem, de César, né? De César. Então Jesus ensina, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ser submisso aos ensinamentos do Senhor. O Senhor não quer de forma alguma que a igreja entre em condenação. Não é essa a finalidade da sua vida neste lugar. Muito pelo contrário, existem promessas da parte de Deus para que eu e você sejamos bem-sucedidos se nós meditarmos na palavra de noite, refletindo nela dia e noite. Josué capítulo 1, verso 8 nos ensina isso. Meditar na palavra de Deus, para que assim nós sejamos bem-sucedidos. Quem é que quer ser bem-sucedido? Quem é que quer ser bem-sucedido? Amém? Ser bem-sucedido não é só ter dinheiro, não. É tudo dar certo para você em tudo que você empreender, em tudo que você se aplicar. Ser bem-sucedido no casamento, ser bem-sucedido nas finanças, no trabalho, na vida profissional, financeira, sentimental, espiritual principalmente. Amém? Mas para isso eu tenho que aprender a moldar, a me corrigir. Porque o Senhor nos manda a gente se humilhar aos pés dele, e a gente quer ficar de pé, quer ficar ali, não quer se curvar ao Senhor, não quer se dobrar. Não, eu não obedeço a homens. Se eu disser para tu que Deus constituiu homens e mulheres de Deus para nos ensinar, se não for o ensino, desde o início da fundação, desde o capítulo 9, então, se você observar, após o dilúvio, Deus ele já faz uma aliança ali com Noé e estabelece um governo ali entre Deus e o homem. Porque se não tiver autoridade, vai virar uma bagunça. Vira ou não vira? Vira. É o pastor que direciona a ordem do culto. Fulano vai abrir, fulano vai ministrar a palavra da oferta, fulano vai pregar, e fulano, o ministério de louvor, esteja apto para adoração. É o pastor que está por trás, orquestrando toda a situação, que tem orado, que tem intercedido pelas nossas vidas. Eu ouvi uma mensagem recentemente que eu quero compartilhar com você. A importância de nós, todos nós, reconhecermos a autoridade que Deus ele constituiu sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer, vou estar já concluindo, já vou estar encerrando. Amém? Mas deixa eu só contar essa história rapidinho, é curta. Toda igreja em geral, ela quer a visita do pastor, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pode melhorar, como diz o irmão William, né? Sim ou não? Sim. Todos nós queremos uma visita do pastor. Todos nós buscamos o pastor por uma
receber mais uma oração, receber uma visita. Pastor traz óleo, pastor faz isso, pastor faz aquilo. E muitas das vezes isso não é recíproco. E muitas das vezes, não estou dizendo que você não faz, eu estou dizendo que muitas das vezes isso não é mútuo. Porque o pastor, muitas das vezes, ele cura das feridas dos outros sangrando. É gente também, pastor, viu? E tem que ter óleo para deitar o óleo nas feridas das pessoas. E muitas das vezes as pessoas não vão até o pastor para perguntar como é que o senhor está, ou dar um bom dia, né? Nós temos que nos preocupar com a nossa autoridade, para que nós venhamos manter uma autoridade no nosso meio sadia. Amém? Nós temos que ter esse reconhecimento. É a palavra de Deus, é princípio que nos ensina nessa noite. Hoje é um culto de oração, mas também é um culto de doutrina, porque a palavra ela é mais doutrinal. Ela nos ensina a nós a refletir. Como é que eu estou agindo? Eu estou sendo justo? Será que eu estou me submetendo? Porque é fácil criticar quando às vezes as coisas estão desandando. Mas há uma dependência muito grande. O pastor não faz as coisas aqui sozinho. Se o pastor ele determina alguém para pregar a palavra, e esse alguém que está escalado para pregar a palavra não vier, sobra para quem? Sobra para o pastor. Sobra para ele, né? Nós temos que nos preocupar, nós temos que dar esse devido reconhecimento, porque Davi, ele exerceu um posicionamento de autoridade desde a malhada, onde ninguém estava vendo ele, mas foi desde o começo. Ele já exercia, ele se tornou rei de uma nação de Israel, a maior autoridade máxima de uma nação se tornou Davi, mas antes ele já exercia a autoridade sobre as suas ovelhas. Amém? E nós temos que ter esse reconhecimento, porque para que não venha sobre as nossas vidas condenação, para que a gente não venha estar andando nossos próprios passos. Quem está entendendo? Amém? Louvado seja Deus. Convido você a ficar de pé neste momento. As bênçãos vêm decorrentes da obediência. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, o texto nos orienta nós a nos apresentarmos diante de Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar. Amém? Que não tem do que se envergonhar. Aleluia! Louvado seja Deus. Temer a Deus é melhor. Temer a Deus é melhor. Amém? Aleluia. Em Mateus 10, 28, vai nos falar esse verso, já vamos estar encerrando, que não temais, nós não devemos temer aquele que mata o corpo. Não serve ninguém da cantina agora. Amém? O culto ainda não encerrou. Amém? Pessoal, fiquem em seus lugares, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando já o culto. Nós não devemos temer aquele que mata somente o corpo, mas nós devemos temer aquele que pega, tanto mata, como pode colocar o corpo no inferno. A palavra de Deus nos ensina aqui, amém? Em Mateus 10, 28, que é Deus. Deus tem esse poder para tirar e dar a vida. É Ele que nós temos que temer em primeiro lugar, é o Senhor.
temer a Deus respeitando. E se eu temo a Deus, eu respeito o pastor. Eu vou reconhecer, vou respeitar os meus pais. Se eu temo a Deus, eu vou temer, vou respeitar todos os segmentos da minha vida. Amém? E para a gente estar encerrando, aí você me pergunta: e como eu recebo essa autoridade? E como, pastor, eu vou receber esse poder na minha vida? Porque a autoridade é um poder que você declara que o inimigo sai, a dor sai, o mal sai. Você está exercendo o quê? A autoridade. Se eu não, você dá uma ordem, você libera uma palavra de ordem e vai acontecer, porque você tem autoridade. E como eu recebo essa autoridade? Porque não adianta eu ensinar, explicar o que é autoridade e você não saber como receber essa autoridade, como você vai adquirir essa autoridade. Você quer saber? Aqui, palavra, Atos 1, receber poder, receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Você quer uma autoridade maior do que essa? Porque a autoridade humana, com bases humanas, ela pode falhar, ela pode trazer decepção, mas uma autoridade vinda do alto, ela não falha. Amém? Através do Espírito Santo vai te dar a condição. A autoridade ao Espírito Santo e o pastoreio, ele é o que da igreja? É um anjo, instituído por quê? Pelo próprio Deus. Quando o Senhor em Apocalipse, ele envia as 7 cartas, ele envia os 7 anjos da igreja, porque tem um representante, tem alguém que está pagando o preço, tem alguém que está dando as caras. O pastor que às vezes diz: se a autoridade vier e for prender alguém, vai levar a mim, porque ele dá vida pelas suas ovelhas. Amém? Eu peço encarecidamente que a igreja esteja orando por esta liderança, pelo pastoreio. Amém? Em nome de Jesus. Então, como eu adquiro autoridade? Buscando o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Amém? Busque na sua casa. Tenha sede do Espírito Santo. Aí você se pergunta: eu tenho tido, eu tenho buscado, eu tenho desejado o Espírito Santo. Porque se você não estiver desejando o Espírito Santo, ele não vem sobre a tua vida. Você tem que desejar, você tem que querer ardentemente o Espírito Santo, este poder. Porque se não for isso, vai passar de forças humanas. Mas se você buscar o Espírito Santo, você vai ter a legalidade do céu na tua vida para exercer essa autoridade em todos os sentidos da tua vida. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, como a tua igreja, estamos aqui num só propósito. Levante as suas mãos para o alto, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Pai amado e Pai querido, que essa vida, Senhor, que essas mãos sejam consagradas, que essas mãos, Senhor, elas recebam virtudes, poder, porque o Senhor, através das mãos de Paulo, operava prodígios e maravilhas. E quando essa pessoa decretar, e quando essa pessoa declarar, onde ela estender as mãos dela, Pai, o milagre vem acontecer. O Senhor vem a operar na casa, na família dessa pessoa, na vida, no casamento, nas finanças, meu Deus, em todos os sentidos, Pai, dessa vida, dessa casa aqui que está sendo representada, Pai. Pai amado e Pai querido, leva a tua igreja em paz e segurança. Meu Deus, nos livra de todo e qualquer mal, Senhor. Nos livra, Jesus. Pai amado e Pai querido, nos ensina a te servir, a fazer o melhor para ti, a andar em justiça, reconhecendo o Senhor como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, como uma autoridade maior em nossas vidas, Pai. Meu Deus, que haja o amor, que haja a tua presença, que haja manifestação do teu poder neste lugar. Leva-os todos em paz e segurança, livra-os de todo e qualquer mal. Assim eu
creio, assim eu declaro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você precisar de oração, pode vir aqui para frente, mas eu tive que encerrar. Tínhamos